Então vamos lá. Ficou faltando a gente falar sobre esse resultado aqui, um resultado importante, porque ele diz que eu posso pegar uma função praticamente qualquer, eu só preciso que a função esteja definida em um intervalo simétrico. H luz de trás. De trás. Então, eu só preciso que a função esteja definida em um intervalo simétrico. Se a função estiver definida de menos 2 a 5, quando você pegar o 4, você não consegue olhar essa questão de par ou ímpar, porque o menos 4 não está no domínio da função. Então, se você estiver com uma função definida em cima de um intervalo que é simétrico em relação à origem, ou definida em cima da reta toda, então você pode escrever essa função como a soma de uma função par com uma função ímpar. Eu escrevi aqui como se fosse uma demonstração, mas tem alguns detalhezinhos que a gente teria que escrever aqui. Eu vou deixar para vocês como tarefa. Porque o difícil é você perceber que você tem que considerar as funções nesse formato. Então, quando eu tenho aqui a função f de x, é a função que eu tenho. Esse fp aqui, eu digo que é a componente par da função f de x, e eu uso esse símbolo fp. E fi é a componente ímpar da função f de x. Agora, como que eu chego até a componente par? É simplesmente você pegar a função original, adicionar com essa função aplicada no menos x, tudo isso dividido por 2. Essa função aqui é uma função par. Para você saber se uma função é par, é só você trocar o x por menos x. Se você trocar o x por menos x e a função continuar a mesma, então ela é par. E observe que se você trocar esse x aqui por menos x, o menos x vai aparecer bem aqui. E aqui, se você trocar o x por menos x x dá x. Então vai ficar assim f de x mais f de menos x, que é a mesma coisa que dessa que está aqui. Então, essa aqui é uma função par. Fazendo a mesma coisa aqui, você verá que se eu definir uma função desse jeito, f de x menos f de menos x dividido por 2, essa função assim definida é uma função ímpar. Lembrando que você, para saber se uma função é ímpar, você tem que verificar se o f de menos x é menos f de x. Ou seja, como se o sinal pudesse entrar e sair. Então, é só você trocar aqui o x por menos x, né, o x por menos x aqui também, vai ficar mais x, aqui vai ficar f de menos x. Aí quando você colocar um menos em evidência, você verá que aparece exatamente o oposto, né, dessa função aqui. Vai ter um menos aqui, e a função que sobra lá dentro vai ser exatamente essa. É isso que eu estou deixando como exercício para você tentar escrever. Isso que você vê aqui, então, já está dizendo a você qual é o formato da componente par e da componente ímpar. Vamos para lá agora. Se eu coloco, então, uma função como essa, f de x igual a x, seno de x mais 1. Essa função aqui não é nem par, nem ímpar. Você fala, mas a função seno é uma função ímpar. É verdade. Só que essa aqui não é a função seno de x, é a seno de x mais 1. Esse mais 1 aqui provoca um deslocamento horizontal no gráfico da função, e aí aquela característica de você ter isso aqui, lembra como é que era? Se a função for par, se a função for par, vai acontecer um negócio desse tipo. Se ela for ímpar, essa parte aqui é refletida para baixo. Então você vai passar a ter um negócio assim. Isso aqui seria o gráfico da função ímpar. Quando você coloca um mais 1, esse gráfico é deslocado para a esquerda, em uma unidade. Então você não vai ter mais essa característica. A função deixou de ser uma função ímpar. Mas mesmo essa função aqui não sendo uma função ímpar, nós conseguimos escrever, ou melhor, mesmo ela não sendo nem par nem ímpar, nós conseguimos escrever ela como a soma de uma função par com uma função ímpar. Para isso eu preciso achar quem é o f de menos x e fazer essa composição que nós falamos para vocês aqui atrás, aqui à esquerda. O f de x já está pronto. Para você calcular aqui o f de menos x, o que você tem que fazer é tirar o x
no lugar de x, colocar menos x. Vai ficar assim, menos x vezes o seno de menos x mais 1. Viu? Tirei o x, coloquei menos x. Posso tirar esse menos aqui do lado de fora do seno? Não, não pode. Porque aqui está adicionando. Se fosse só assim, você poderia, porque a função seno purinha ela é uma função ímpar. Bom, agora aqui, só para ficar mais bonitinho, vai. Vamos colocar o 1 primeiro. Aí você tem assim que f de menos x é igual a menos x seno de 1 menos x. Você é obrigado a fazer isso? Não, claro que não. Agora vamos montar as componentes aqui, ó. A componente par, você constrói ela assim. É o f de x mais o f de menos x, tudo isso aí dividido por 2. Quem é f de x? F de x é a expressão original, é essa que está aqui colocada. Então vai ficar assim, ó, f de x será x vezes o seno de x mais 1, esse é o f de x. Depois mais, agora vamos aqui ao f de menos x. Esse mais aqui com esse menos vai ficar menos. Vai ficar assim, menos x vezes o seno de 1 menos x. Tudo isso dividido por 2. Essa função, do jeito que ela está escrita aqui, ela é uma função par. Você pode verificar isso aqui procurando saber isso aqui. Se fp de menos x é igual a fp de x. Não é difícil você verificar isso. A propósito, uma vez que você verificou ali no caso geral, não é necessário verificar aqui, mas caso você queira verificar. E você também pode ver a ilustração sobre o fato dessa função aqui ser uma função par, usando, por exemplo, um software como é o do GeoGebra, né? Eu vou baixar aqui daqui a pouquinho e vou mostrar a vocês graficamente. Não é uma demonstração, é uma ilustração, mas ilustrações são sempre boas. Mostrar para vocês que essa componente, que essa função, do jeito que ela está escrita, ela é uma função par. E a componente ímpar? A componente ímpar vai ficar assim. A componente ímpar, a gente escreve assim. É o f de x menos f de menos x dividido por 2. Desse jeito. O f de x é o que você tem lá em cima. O f de x está ali, é o x vezes o seno de x mais 1. É esse aqui que é o f de x. Aí eu tenho que subtrair do f de menos x. Então tem esse menos aqui, tem esse outro menos aqui. Menos com menos dá mais. Aí vai ficar aqui, ó, mais x. Esse aqui, que é o x, multiplicado pelo seno de 1 menos x. Fechou aqui? Pronto, dividido por 2. Então tá. Essas funções aqui são, esse de cima aqui é uma função par, essa de baixo é uma função ímpar. E quando você adicionar as duas, tem que dar a função original. Vamos tentar ver isso mentalmente? Os denominadores aqui já são iguais, não são? Se eu adicionar essas duas funções, você está vendo que essa parcela aqui, ó, menos x seno de menos x, é igualzinha a essa aqui, mais x seno de menos x? Quando você adicionar isso aqui, cancelou, cancelou. Os outros dois são iguais e vão se somar. Vai adicionar, então esse aqui vai ficar 2, esse aqui com mais esse, dá 2 dele, né? Dá 2x seno de x mais 1. Aí cancela o 2 com 2, volta a ser essa aqui. Então você acaba de decompor uma função f na soma de duas funções, onde uma é uma função par, a outra é uma função ímpar. Isso que nós fizemos, você pode fazer sempre, né? Para a maioria das funções, você fazer isso. Você vai encontrar isso da gente pedindo para a gente, isso pode ser de tal forma, isso Não, pode ser. Eu vou pedir para você. Você comprar ao contrário, outra forma.
vou pedir para você escrever a decomposição, dada a função tal, escreva essa função com a soma de uma função par com uma função ímpar. Basicamente isso. Aí você fala assim, vai ser muito fácil. Para a função definida por uma única sentença, é fácil mesmo. Eu vou fazer com você daqui a pouquinho aqui um exercício envolvendo uma função definida por duas sentenças. Aí a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Vai ficar difícil? Não fica difícil, você só tem que ser um pouquinho mais cuidadoso. Agora eu quero mostrar para vocês essa ilustração aqui, no GeoGebra, para você ver como que vai ficar isso aqui. Vocês reparam o seguinte: primeiro, a função que nós estamos trabalhando é a f de x igual a x que multiplica seno de x mais 1, é isso? X mais 1. Aqui. Então veja, não estou diante de uma função ímpar. Se eu refletir esse gráfico para lá e depois para baixo, não dá essa que está colocada aqui. Essa função não é uma função ímpar. Agora vamos guardar ela aqui. E eu vou produzir aqui agora o que eu vou chamar de fp de x. Fp de x, olha só, é a f de x, depois mais a f de menos x, tudo isso dividido por 2. Pronto. Essa função aqui, ela tem a característica de uma função par. Vou só mudar a cor dela aqui, colocar ela um pouquinho mais espessa. Essa função aqui é par. Eu tenho uma simetria, o eixo y aqui é um eixo de simetria. Basta você ver o seguinte, um ponto colocado aqui em cima. Se você refletir esse ponto, se você refletir esse ponto em cima desse eixo, tem que anotar esse ponto em cima desse eixo. Esse ponto em cima desse eixo. Olha, o outro ponto veio para bem em cima do gráfico e vai continuar em cima do gráfico. Funções que têm essa característica são chamadas de funções pares. Então, note que eu construí uma função par a partir do que eu tinha anotado lá. Veja você que quando você estiver diante de um exercício, você pode montar aqui a expressão da sua componente par e ver se você acertou ou não. Agora vamos montar a componente ímpar. Vamos apagar lá. Vamos colocar aqui, fi de x igual f de x menos f de menos x, tudo isso dividido por 2. Apertar o Enter aqui. Será que essa função é uma função ímpar? Vamos apagar então esse objeto aqui. Vou fazer de novo aqui, vou colocar um ponto aqui. Tem duas maneiras de você encontrar esse ponto aqui. Uma delas é você refletir esse ponto em relação à origem. Então você pensa numa reta que passa aqui pela origem e pelo ponto A. E pensa no reflexo desse ponto aqui, sobre a origem. Imagina um ponto em cima da reta, bem aqui do lado oposto. Isso também, as funções ímpares têm essa característica também. Agora, a outra forma é você ver o reflexo do reflexo. Então, você pode vir aqui, marquei lá, cliquei ali, apareceu o reflexo do ponto A em cima do eixo Y. Agora, eu vou refletir novamente. Esse aqui em cima desse eixo. Esse agora eu vou ocultar. Agora, você veja o que acontece quando eu vou andar daqui. Então, eu estou diante de uma função ímpar. E quando eu juntar essa função ímpar com a função par, tem que dar a função original. Olha a cara dela aqui. Você pode checar nesse momento aqui qual é a cara da sua componente ímpar. Agora eu vou pegar aqui embaixo e vou colocar assim, fp de x mais fi de x. Componente par mais componente ímpar. Quando você juntar ela, vamos apagar essa daqui. Essa daqui é a componente ímpar, Vamos tirar ela dali. Vamos tirar esses pontinhos também. Pronto. A função minha era essa. Vamos colocar outra cor para ela? Para quando eu colocar azul, vai. Está aqui a função.
essa função aqui eu obtive adicionando a componente ímpar com a componente par. Agora vamos olhar a função original. Ela vai aparecer em preto ali, ó. Viu que apareceu por cima? Ó. Então veja, você estava com uma função, viu? Você estava com uma função que não era nem par nem ímpar, e quando você encontrou as duas componentes, você teve uma componente que era uma função ímpar, uma outra componente que é uma função par, mas que quando você adiciona dá a sua função original. Então sempre para você fazer essas decomposições, basta você fazer isso. Você vai ter que tomar cuidado com funções definidas por mais de uma sentença, por exemplo, ou funções que têm pontos de descontinuidade, enfim, porque você não pode correr o risco de pegar um reflexo de um ponto aqui e o reflexo dele cair em um ponto de descontinuidade. Então, retirando essas partes problemáticas, imaginando uma função mais bem comportada, você vai poder sempre fazer isso aqui. Não se esqueça que você não pode pegar uma função definida em um intervalo que não é simétrico. Uma função definida de menos 2 a 5, como eu falei com vocês. Pega o 4 aqui, pega o reflexo do 4, dá menos 4. Mas aí mais ou menos 4 não está definida, porque a função só está definida do menos 2 até o 5, nesse exemplo que eu estou falando com vocês aqui. Ok? Então você sempre vai poder fazer essa decomposição desde que você tenha uma função definida em intervalo simétrico em relação à origem. Esse simétrico pode ser inclusive a reta toda. Beleza? Porque eu vou colocar agora uma situação onde eu tenho uma função definida por duas sentenças. E aí você vê como é que você vai lidar com isso. Por exemplo, vamos pensar em uma situação aqui. B. Vamos imaginar uma função que o gráfico dela seja, vamos imaginar aqui de menos 2 até 2. E vamos supor que de menos 2 até 0 eu tenha essa reta. Essa reta aqui é a reta y igual a x. Y igual a x, a função vai ser definida aqui, né? Menos 2 até 0. E vamos imaginar que aqui do 0 até 2 ela seja uma parábola. Então aqui vai do 0, aqui vai chegar até no 4 ali em cima. Então aqui é o y, aqui é o x, e essa aqui é y igual a x ao quadrado. Então eu tenho essa função aqui, o gráfico da função. É uma função definida por duas sentenças. Vamos escrever qual que é a regra da função? Professor, rapidão. Ali não seria menos x, não? É menos x. Tem razão. É porque quando for x... Sim, não, é menos x. Essa aqui é menos x. Beleza. Ok, obrigado. Olha só. Vamos agora escrever essa lei aqui. Como é que vai ficar? Ficará assim, f de x igual a menos x se o x estiver entre menos 2 e 0. Então, se, vamos colocar assim, menos 2 menor ou igual a x menor do que 0. E depois de 0 até 2, ela passa a ser x quadrado. Então, ela será x quadrado se eu estiver de 0, x maior ou igual a 0, menor ou igual a 2. Pronto. Essa é a lei da função. Aí a pergunta é, como eu escrevo essa função aqui como a soma de uma função par com uma função ímpar? É isso que eu estou querendo saber. Então, veja bem. Para eu achar a componente par, eu preciso da f de x e preciso também da f de menos x. Então, eu preciso encontrar quem é a f de menos x aqui. Ó. Então, eu vou colocar assim, vai ser f de x mais f de menos x, depois tudo isso dividido por 2. F de x já está pronto. Falta o f de menos x.
E caramba, mas uma função definida por duas sentenças, como é que eu vou achar o f de menos x? Você vai ter que separar, né? Você vai ter que olhar se o x estiver em um lugar, depois se o x estiver em outro. Vamos começar olhando o seguinte. O que vai acontecer se o meu x estiver aqui? Vamos começar olhando assim. Aí você vai escrever assim, ó, se acontecer do x pertencer ao intervalo que vai de menos 2 até 0. Então, se acontecer isso, o f de x fica sendo igual A menos x. a menos x. Menos x. E, nesse caso também, o f de menos x vai ser o quê? X. Ou menos x, desculpa. X. Você tem que reparar o seguinte, se o x está entre menos 2 e 0, onde está o menos x? Pense em um número, por exemplo, menos 1. Menos 2. O menos 1 aqui, o x igual a menos 1. O menos x é menos 1. Vem pra cá, não vem? Então, esse menos x aqui, ele não está aqui mais. Ele está aqui. Esse menos x, ele pertence ao intervalo 0,2. Eu vou até anotar para vocês aqui, ó. Esse rapazinho aqui, esse carinha aqui, pertence ao intervalo 0,2. Tudo bem? Ele pertence ao intervalo 0,2. Deixa eu tomar uma palestrinha. Sim, está acontecendo lá. Aqui fechado, né? Então, olha só. Esse menos x aqui, ele pertence ao intervalo 0,2. E o que foi dito para fazer com um número que está no intervalo 0,2? É para pegar o número e elevar ao quadrado. Não é isso, ó. F da coisa é a coisa ao quadrado, não é isso a regra? Então, o f de menos x será menos x ao quadrado. Mas, por sorte, quando você elevar menos, tem menos 1, né? Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Vai ficar somente aqui assim, ó, x ao quadrado. Então, veja, se você estiver no intervalo que vai de menos 2 a 0, o f de x já vai ser menos x. E o f de menos x não estará no intervalo que vai de menos 2 a 0. Estará no intervalo que vai de 0 a 2. Aí a regra para ele é outra. A mesma coisa vai acontecer aqui, quer ver só? Se o x for maior que 0, Ó, isso. Se o x estiver neste outro intervalo aqui, se o x pertencer ao intervalo que vai de 0, aqui não podemos colocar o 0, né? De 0 a 2. X vai de 0 até 2. Então, o f de x, bom, para um x aqui, o x agora não está aqui mais, está aqui, né? Para um x aqui no intervalo de 0 a 2, o f de x é x ao quadrado. Então, o f de x aqui será igual a x ao quadrado. E o f de menos x, ó, esse menos x aqui, onde que esse menos x está? Se o x está no intervalo que vai de 0 até 2, onde está o menos x? do outro lado. Do lado de lá. Então, o menos x aqui, ó, lembre-se que esse aqui pertence ao intervalo que vai Fechado menos 2. menos 2. Certo. E aberto menos 2. A gente poderia tirar o 0 para não fazer essa confusão aqui, mas não vai dar problema porque tanto em uma função quanto na outra a imagem dele é a mesma. Se não fosse, você teria que ter um olhar especial para o x igual a 0. Então, quando você tem um número lá no intervalo de menos 2 até 0, a imagem dele é o quê? Olha aqui, ó. Se você estiver com um número entre o menos 2 e o 0, a imagem da coisa não é o oposto da coisa? Pois então. Então, a imagem da coisa será o oposto da coisa. Cuidado, hein? Ó,
Aqui é como se fosse um x. O f de x é menos x, já que o x está nesse intervalo. Mas o x é menos x, então vai ficar no lugar do x, fica x. Aí vai ficar assim, ó. Menos com menos dá mais, vai ficar x. Então tá bom. Agora eu já tenho então o f de x e tenho o f de menos x. Será que nós podemos montar então a componente par e a componente ímpar? Ou será que fica faltando alguma coisa? Vamos ver? O que eu preciso para montar a componente par? Ó, componente par É o f de x. eu vou ter que quebrar isso aqui em duas sentenças, né? E não se esqueçam. Então vai ficar assim, ó. Se, vamos colocar alguns cis aqui, que é esse cis equivale a isso aqui, ó. Se eu estiver aqui, se eu estiver bem aqui, menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 0, então eu quero saber o que dá f p de x, e eu sei que isso dá f de x mais f de menos x dividido por 2. Desse jeito. Não se esqueça que o meu x aqui, esse meu x aqui, está no intervalo que vai de menos 2 até 0. Então, no intervalo que vai de menos 2 até 0, vamos ver. O f de x aqui, no intervalo de menos 2 até 0. O f de x aqui, quanto ele vale, hein? Está bem aqui, né? F de x vale menos x, no intervalo que vai de menos 2 até 0. Então, aqui vale menos x. Pronto. Mas, agora, eu estou no intervalo de menos 2 até 0. Esse x está no intervalo de menos 2 até 0. Então, esse f de menos x aqui vai valer o quê? Tem duas coisas para você olhar aqui. Ó. O x ao quadrado e o x. Na verdade, não vai ter mudança nenhuma. Nas duas situações dá o mesmo, deveria ter colocado o x ao cubo para ficar diferente. Mas enfim, vamos terminar isso aqui. Esse menos x aqui, quando você está aqui de menos 2 até 0, o menos x está de 0 até 2. De 0 até 2, a imagem do menos x está aqui, ó, de 0 até 2. Está vendo aqui? Já foi calculado já, ó. X quadrado. Então, mais x quadrado dividido por 2. Pronto, o componente par está pronto. Agora vamos olhar aqui agora o que acontece se eu estiver em outro lugar. Se eu estiver aqui agora, se 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Então a componente par, f de x, já será igual a... Mesmo jeito, não muda nada, hein? A regra continua sendo f de x mais f de menos x dividido por 2. E nesse caso aqui, olha, eu estou no intervalo que vai de 0 até 2. Então, o f de x vale x quadrado. Olha lá, ó, vale x quadrado. Depois é mais o f de menos x. Quando o x está no intervalo de 0 até 2, é isso aqui, ó, o menos x está lá no menos 2 até 0. E a imagem dele é de x. Então vai ficar aqui, ó, mais x. Ó, aqui, f de menos x. F de menos x. Se eu estou com x no intervalo de 0 até 2, ó, se o x está no intervalo de 0 até 2, dá x. Aqui, x. Tudo isso dividido por 2. Com isso agora, vamos ver se cabe aqui nesse cantinho. Com isso agora eu posso escrever o seguinte, ó, que a componente par dessa função será menos x mais x quadrado dividido por 2 no intervalo menos 2 até 0. Eu não sei se vai caber aqui, mas vamos escrever aqui. Vocês estão do lado ainda, pessoal. Tá? Estou olhando aqui. Menos x mais x ao quadrado dividido por 2, se x pertence ao intervalo menos 2 até 0, e vale essa de baixo aqui, ó. Aqui para ficar mais bonitinho, você poderia colocar x quadrado menos x, né? Então aqui vai ficar assim, x quadrado mais x dividido por 2, se o x pertence ao intervalo que vai de 0
até 2. Essa função, do jeito que foi colocada aqui, ela tem que ser uma função par. Né? E não é difícil você bater o olho aqui e imaginar o que acontece se você trocar o x por menos x. A imagem tem que ser a mesma, você vai ter que fazer uma análisezinha aqui. Mas nós podemos dar uma olhadinha no gráfico disso. Não é demonstração, mas é uma boa ilustração, para a gente poder ver como é que fica o gráfico dessa função. Vamos colocar de novo. Eu vou colocar essa função aqui, essa função par, né? Então, do menos 2 até 0 vale X ao quadrado. menos x mais x quadrado. Dividido por 2. Então, nós podemos criar essa função assim por pedaços, né? Eu vou digitar aqui no intervalo de 0 até 2, eu vou colocar F de menos 2. x mais x quadrado dividido por 2, depois de 0 até 2, eu posso fazer isso. Então, vai ficar assim, ó, quer ver? Vou colocar fp1 da primeira função par, primeira componente, né? De x será uma função, eu escrevo função, e a regra dela é assim, menos x, e depois mais x ao quadrado, tudo isso dividido por 2, valor inicial é menos 2, valor final é 0. Pronto, ficou assim. Vamos colocar esse gráfico aqui na cor vermelha e ele um pouquinho mais espesso. Pronto. Agora vamos pegar aqui a outra componente, que é a função, vou chamar de fp2. fp2 será igual, só muda aqui, né? X mais x quadrado dividido por 2, e o intervalo não é mais menos 2, 0. É 0, 2. Pronto. Vamos colocar aqui a cor, a mesma vermelha, eu acho que é essa de cá. E eu esqueci de colocar ela mais espessa. Acho que é isso. Não ficou ainda do mesmo jeito. Vou para cá. Essa função, você, do ponto de vista gráfico, você diria que é uma função par? Sim, né? Uma função par, não é? Só lembrando que a outra função original, ela é uma reta e depois uma parábola ali, né? Vamos colocar aqui a função original. Aí eu vou mostrar a vocês aqui, aproveitar e mostrar uma outra forma de você desenhar esses gráficos. Vou colocar assim, ó. Condição x menor do que menos 2. Então, vai ser 0. Senão, se... Agora a condição, x menor do que 0. Então, vai ser menos x. Senão, se, de novo, é isso que eu quero, x menor do que 2. Então, x ao quadrado. Senão, 0. Então, a outra maneira é você montar os pedaços, como eu fiz a outra lá. E essa dos x's encadeados aqui, o bom é que você já tem ela escrita aqui por partes, né, por pedaços. É porque o gráfico ficou diferente. Pois é, você veja bem, olha, essa função aqui que você tem aqui, essa vermelha é uma componente, uma parcela. Nós precisamos ainda encontrar a outra parcela, que é a componente ímpar. Vamos colocar a ímpar aqui de azul. A ideia é que quando você juntar a parte azul com a parte vermelha, dê a parte preta. É isso que eu quero fazer, é decompor essa função preta na soma de duas funções, onde uma vai ser uma função par, a outra será uma função ímpar. É isso que eu quero. Então, agora vamos voltar para o quadro e achar a componente ímpar. Como que eu acho a componente ímpar? Olha, o trabalho mais duro, mais intenso, já foi feito. Quer saber quem é a f de menos x, a f de x, em cada um dos intervalos. O que você fará aqui agora é dividir isso aqui, né? Repartir isso aqui em duas partes. Você vai escrever assim: se o x pertencer a um intervalo que vai de
vamos pegar o primeiro intervalo de menos 2 até 0. Então, de menos 2 até 0, aberto, 0. Se x, podemos até colocar assim, ó, então, menos x pertence ao outro intervalo, né? Um intervalo que vai de 0 até 2. Então, vai pertencer ao intervalo de 0 até 2. Na verdade, seria assim, a rigor, seria só assim, ó, de 0 até 2. É aquela história que eu falei, o 0 tinha que ser olhado assim, separadamente. A gente acaba olhando ele junto ali, porque os dois estão grudados ali, nas duas funções a imagem é a mesma. Mas enfim, olha só, o que vai dar então, eu preciso saber o que vai dar a minha componente ímpar. Lembrando que eu já tenho lá, eu já tenho assim. Olha só, vamos colocar aqui o resumo do que eu vi anteriormente ali. Eu vi assim, ó, x pertencente ao intervalo menos 2, 0, implica que f de x igual a menos x e f de menos x igual a x quadrado. Isso foi encontrado agora há pouco. Né? Depois temos assim, ó, se o x pertence ao intervalo que vai de 0 até 2, anteriormente a gente estava colocando o colchetinho fechado, né? O correto é colocar ele aberto. Então, tá lá, ó. De 0 até 2, o f de x é x ao quadrado, o f de x será igual a x ao quadrado, e o f de menos x é x. Isso já foi encontrado há poucos instantes. Então, já tem tudinho aqui já, gente, ó. Aqui no intervalo, se eu estou aqui de menos 2 até 0, aí eu vou ter assim, então esse resuminho aqui foi só para a gente dar continuidade. Eu estou nesse caso aqui, de menos 2 até 0. Então, a componente ímpar é f de x, está aqui, f de x é menos x, depois menos, ó, menos, f de menos x, aqui f de menos x, o que dá? É menos x quadrado. Desculpa, f de menos x, x quadrado. Então aqui vai ficar assim, menos, esse menos aqui vai esticar. Agora f de menos x, x quadrado, dividido por 2. Pronto, a componente ímpar, se o seu x estiver aqui, vamos colocar assim, ó, para x pertencente ao intervalo que vai de menos 2 até 0. Tá bom. Agora vamos olhar para o x no outro intervalo. Vamos colocar do lado de cá. Então veja, se agora o x pertence ao intervalo que vai de 0 até 2, então não vamos perder de vista o que eu tenho aqui já. Pronto, eu já analisei. O f de x é x ao quadrado e o f de menos x é x. Então a componente ímpar, né, é f de x menos f de menos x dividido por 2. Nesse caso será igual, olha, f de x, para x aqui no intervalo 0 a 2, f de x é x ao quadrado, daqui no lugar de f de x, x quadrado, menos daqui, f de menos x, também aqui, ó, x, dividido por 2. Então eu posso dizer o seguinte, ó, a componente ímpar ficará assim. Ela será igual a menos x quadrado dividido por 2 para x pertencente ao intervalo que vai de menos 2 até 0. Vamos colocar assim. Como nós anotamos aqui anteriormente, né? Se menos 2 menor ou igual a x menor do que 0. E ela será x quadrado, x quadrado menos x dividido por 2, aqui esse 2 ficou meio feio, 2, se eu estiver no 0, porque o 0 tanto aqui quanto aqui vai dar a mesma coisa. Se eu estiver com x indo de 0 até 2. Bom, por construção, essa função é uma função ímpar.
O que nós vamos fazer é apenas dar uma checada, olhar ela graficamente, né, a título de ilustração. Mas a forma com que ela foi construída é para ser uma função ímpar. Vamos olhar então no GeoGebra como é que vai ficar isso aqui. Vou desligar aqui a visualização dessa função. Pronto. Agora eu vou chamar assim, ó, FI de ímpar 1. 1 é o que está à esquerda do eixo Y. Aí eu vou anotar ali, essa função aqui, ela é menos x quadrado dividido por 2. Então vamos colocar assim, função apertei duas teclas ao mesmo tempo. Coisa. Vamos colocar assim. Função. A regra da função, abre parêntese, menos x, menos de novo, x elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Legal. Valor inicial, menos 2. E valor final, 0. Professor, eu tenho que ir Tudo bem, vai lá, professor. Caio, né? Tá bom, né? Falou. Pronto. Esse aqui nós vamos colocar em azul, eu tinha falado com vocês. Então vamos colocar aqui por azul, um pouco mais espesso. Está aqui a primeira componente da função ímpar. Vamos colocar agora aqui a outra. Eu vou chamar de F2 aqui, ó. A segunda parte é o que está à direita do eixo X. Aí a regra ali ficou x quadrado menos x. Então vai ficar assim, menos x mais x quadrado dividido por 2. Só que aqui vai de 0 até 2. Vamos colocar ele também azul. Por aqui, esse mesmo azul. Pronto. Você está vendo essa função como uma função ímpar? Ou você gostaria de ver aqueles pontinhos para você ser convencido? Essa função está claro para vocês que é uma função ímpar? Se você por acaso ficar com dúvida, nós podemos fazer o seguinte, ó, coloca o pontinho aqui e reflete ele duas vezes. Eu reflito o primeiro aqui em cima ali e depois eu reflito para cá. E esse aqui agora eu vou tirar ele, exibir objeto, eu tiro ele. Opa, tirou. Aí você veja esse pontinho aqui tem que ficar na cor diferente, né? Colocar ele vermelho, colocar os pontos vermelhos, vai. Esse aqui não precisa aparecer não. Então repare bem como essa função que nós encontramos, ó, é uma função ímpar. Isso aqui é uma ilustração. Mas fala sério, é uma ilustração muito bacana, muito legal. Né? Você vê que a propriedade de função ímpar ele está de fato presente aqui. Agora o que eu afirmo a você é que se você adicionar essa função azul com essa função vermelha, essa função azul com essa função vermelha, vamos aqui reduzir um tiquinho. Se você adicionar a azul com a vermelha, você vai encontrar a preta. Será que isso é verdade? Como é que eu vou fazer então para conseguir visualizar isso? Eu vou adicionar essa azul aqui com essa vermelha. Então eu vou adicionar a ímpar 1 com a par 1. Eu vou colocar assim FI1 de x mais FI2 de x. Não, É par, perdão. Você tem razão. FP1. Desculpa. Isso. Ó, a componente ímpar, 1 é o que está à esquerda do eixo X da nossa notação aqui, né? E a componente par. Quando você juntar ela, olha só o que deu. O problema aqui é que está definido para a regra todinha, né? Se eu colocasse assim, quer ver? Eu dou um Ctrl Z e vou colocar essa mesma regra, só que vou colocar ela no intervalo menos 2 até chegar em 0. Então eu escrevo assim, ó, função, aí eu coloco a regra aqui, F1i, né, FI1 mais FP1, e vou colocar assim de menos 2 até chegar em 0. Pronto.
Agora vou fazer isso aqui ficar visível. Ó. Se eu colocasse esse aqui então de uma outra cor aqui, essa cor estranha aqui, que eu não sei o nome dela, rosa, né? Ficou muito bom de ver. Mas se você ver, olhar aqui, ó, ficou bem em cima. Agora, se eu juntar essa vermelha de cá com essa azul de cá, tem que dar essa parte preta. Tem que dar essa parte preta aqui. Lembrando você que essa parte preta vai até um pouquinho lá em cima. Então vamos de novo aqui, ó. Vou repetir o comando aqui, só que ao invés de pegar componente ímpar 1, vou pegar componente ímpar 2. Com a componente par 2. E aqui eu vou colocar o x começando em 0 e terminando em 2. Se eu fizer isso, está tudo visível aqui, eu não estou enxergando o que apareceu de novo. Ah, apareceu lá, só tem que trocar a cor de novo. Essa daqui nós temos que colocar em outra cor. Vou colocar esse Bota bosta branco, aqui. branco. Colocar ele. Eita. E colocar ele um pouquinho mais espesso também. Olha, você veja bem, esse aqui é o rosa. Olha o preto. Só se eu tirar aqui você vê o preto por baixo, tá vendo? Então, é isso, gente. É isso que eu consigo fazer quando eu tenho uma função que não é nem par nem ímpar. Eu consigo escrever ela como a soma de uma função par com uma função ímpar.